o conservadorismo tende a manter a ordem estabelecida, certo? Então, como que você vai ser conservador na Coreia do Norte, por exemplo, entendeu? Eu não imagino, assim, outra coisa a não ser uma revolução armada para tirar o Kim Jong-un do poder. O que acontece é o seguinte, uma coisa interessante de pensar assim, ó, a esquerda utilizou de diversas formas, ela defendeu várias coisas ao longo da sua existência. A esquerda, ao longo do tempo, sempre que ela sempre conseguiu se utilizar de certas coisas que não estavam erradas necessariamente. É uma coisa interessante, por exemplo, assim, a Revolução Armada, pegar em armas contra o governo e tal, muita gente interpreta isso como uma técnica intrinsecamente esquerdista ou revolucionária. Mas a verdade é o seguinte, eu encontrei uma vez uma tese de mestrado que foi escrita por um esquerdista, e ela falava sobre o regicídio, que é a morte do rei, né, o assassinato do rei, segundo Santo Tomás de Aquino. E ele ali falava sobre a licitude de um povo se rebelar contra um rei injusto, e se rebelar de forma armada, e assassinar o rei, inclusive. Então, quer dizer, e também o tiranicídio também, né? Era o regicídio, na verdade era o tiranicídio, era a morte do tirano. Então, isso é amplamente apoiado pela doutrina da igreja, e a esquerda sabe disso. Então, é por isso, é com base em teses como essa, por exemplo, que padres da teologia da libertação apoiaram a luta armada durante o regime militar. E, embora os mesmos hoje falam que ter armas é uma coisa, a cultura das armas é terrível, que uma pessoa não pode ter arma porque não pode se defender, porque isso é fascista, etc, etc, né? Mesmo que um governo se estabeleça para tentar desarmar a população, para tentar utilizar a polícia contra a população não pode reagir. Mas, se um governo de direita militar toma o poder, então a esquerda tem todo o direito, o proletariado tem todo o direito de se armar e usar as armas contra esse sistema. Então, essa é a hipocrisia, né, do nosso clero progressista. Mas a gente vê que, então, existem métodos usados pela esquerda que não são necessariamente revolucionários. O que torna revolucionário é seu objetivo final, né? É lutar contra uma tirania, não exatamente para estabelecer a democracia, mas estabelecer uma outra tirania. Então, esse é o grande problema. Por isso que Fidel Castro foi apoiado pelos Estados Unidos, né, a Revolução Cubana, e quando tomou poder se mostrou sendo outra coisa, ninguém sabia que ele dizia que não era comunista. Então, mas era contra o tirano lá. Então, ele derrubou o poder estabelecido e estabeleceu o seu poder totalitário, né, que dura até hoje aí, o regime cubano. Mas ele conseguiu ajuda porque esse foi visto como uma coisa positiva, né, uma reação justa da população, porque eles se diziam em nome da população, como a esquerda sempre faz, né? Então, esse é o problema. Ser conservador, na verdade, é defender a liberdade individual, a liberdade humana, a liberdade da alma e da consciência humana, né? Então, isso seja como for, né, essa é a liberdade que tem que ser defendida. O conservadorismo é para conservar essa liberdade, e não conservar necessariamente a ordem estabelecida, porque a ordem estabelecida pode ser uma ordem tirana, uma ordem injusta, né? E, enfim, aí existe uma série de critérios para saber o que é uma ordem injusta, uma ordem estabelecida injusta ou tirana, né? Ou livre. Mas, enfim, existem milhões de sutilezas em relação a isso, a discussão é complexa, né?